Você acompanha agora a palestra O Pai Nosso de Cada Dia, expositora Ana Teresa Camasmi, conferência ocorrida no dia 11 de agosto de 2024, online, em homenagem ao Dia dos Pais. Então, hoje, que é Dia dos Pais, nós vamos conversar sobre esse Pai Nosso que está em cada e toda família. Desde que a gente possa imaginar a humanidade, existe pai, existe mãe. Mas como hoje é Dia dos Pais, eu vou enfatizar mais o pai. Mas é claro, só existe pai se tiver mãe, só existe mãe se tiver pai, né? E filhos principalmente. Mas a gente vai fazer essa licença poética e vamos nos referir mais a esse lugar da paternidade hoje. E vou começar com a oração que Jesus nos ensinou, que começa com esse termo, Pai Nosso. Então a gente tem, antes de Jesus, Moisés, que traz a ideia de Deus único, porque a gente estava saindo do politeísmo. Moisés se encarrega de poder nos ajudar a fazer esse foco. Saímos dessa ideia desse Deus espalhado, né? E a gente ganhar essa unidade divina no coração da gente, se conectar com essa unidade divina. E por que que isso é tão importante? Porque quando a gente tem um Deus único, os filhos se igualam. A gente consegue uma irmandade, uma humanidade fraterna. Se formos pensar em vários deuses, essa irmandade se desfaz, porque eu sou filho deste Deus ou daquele Deus. E o fato de ser filho deste Deus não estabelece uma relação entre eu e o outro. Quando aparece o monoteísmo, aparece ao mesmo tempo, surge ao mesmo tempo, cria-se ao mesmo tempo a irmandade. Então, quando Jesus traz a ideia do Pai Nosso, ele poderia ter dito Deus Nosso. Mas quando ele fala Pai Nosso, é porque ele está dando um passinho além de Moisés, que para além da unidade que é a palavra nosso, que nos deixa irmãos e Deus é Pai de todos nós, ele traz a noção do afeto, que não tinha ainda na relação com Moisés, porque Deus lá é um Deus de justiça, é um Deus da ordem. Então, por isso que tem aquelas características de punição, castigo, que a gente, graças a Deus, já está conseguindo ressignificar e entendendo isso como lei. Então, quando de Moisés para Jesus o termo vem como pai, Abba, é uma palavra que traz uma relação próxima com Deus e que nos deixa irmãos, mas começa a nascer, então, um vínculo afetivo. Então, Pai Nosso é, ao mesmo tempo, dois conceitos que estão chegando. Está chegando o conceito do monoteísmo, da unidade divina, e está chegando o conceito do amor e da misericórdia divina. Então, são duas referências muito importantes se a gente pensar na paternidade no mundo de provas e expiações. Nós temos isso como referência, né? Essa igualdade entre os irmãos, essa paternidade afetiva que protege, que cuida, que ampara, que aguarda nosso amadurecimento. É a gente também habitar um lugar pequeno diante de Deus. Deus será sempre Deus, nós seremos sempre criatura. Então, quando a gente consegue habitar esse lugar simples, esse lugar justo, daquele que é criado por Deus, a gente consegue mergulhar na proteção divina. Quando a gente se confunde nesse papel, e a gente se confunde muitas vezes, porque a gente se revolta, porque a gente não aceita esse lugar de que precisamos nos submeter aos desígnios divinos, nós perdemos a condição de proteção. Não que Deus deixe de nos proteger, mas a gente perde um bom lugar de receber a proteção divina. Recebemos escassamente essa proteção, porque para a gente poder estar
totalmente protegido, amparado pelos desígnios divinos, pela espiritualidade maior, a gente precisa diminuir as defesas, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, de janelas fechadas, por mais sol que esteja lá fora, aqui dentro não fica quente, não fica claro. Eu preciso abrir as janelas para que a claridade do sol possa chegar. Então, o homem, embora sendo criatura de Deus, ele está aprendendo a habitar o lugar de criatura de Deus, o lugar de filho de Deus. E para a gente habitar o lugar de filho de Deus, o trabalho todo é de humildade. Então a gente precisa sair das defesas e chegarmos nesse lugar aberto, simples, humilde, de aceitar aquilo que vem na nossa vida. Aceitar aquilo que vem não quer dizer aplaudir, gostar, parabenizar. Quando está diante de algo tão doloroso, como, por exemplo, a Arlete citou na prece, o acidente aéreo, quando a gente olha para isso, como é que eu posso viver essa experiência dolorosa sem perder meu vínculo de confiança com Deus? Porque é tão doído passar por isso, que a primeira coisa que vem na gente pode ser uma revolta. Onde é que está Deus que não cuidou de mim? Onde é que está Deus que não evitou que essa coisa tão horrível acontecesse? Que não segurou esse piloto do avião, não deu conta desse avião? O que houve? O que aconteceu? Então, para a gente poder entender como se dá a paternidade divina, ela não está à mercê das nossas opiniões, não está à mercê dos nossos desejos, não está à mercê do nosso querer. Vão acontecer, já aconteceu e está acontecendo inúmeros acontecimentos à revelia da nossa vontade. E isso não quer dizer desproteção divina, é isso que deixa a gente confusa. Porque a gente acha que proteção divina é quando Deus age de acordo com o que eu gostaria que fosse. Como é que eu gostaria que fosse? Que nada ruim acontecesse. Que nenhum ente querido morresse. Que todas as situações financeiras, emocionais, relacionais, todas fossem 100%. Então nós já queríamos habitar, na verdade, um mundo dos felizes, quando nós ainda estamos habitando um mundo de provas e expiações. É isso que é complexo da gente entender. Só vai acontecer esse tipo de vida que a gente espera, com plenitude, com saciedade, com pouco sofrimento ou nenhum sofrimento, quando a nossa evolução moral for correspondente a isso. No mundo em que nós somos tão imaturos ainda, tão falíveis ainda, aqui nós estamos sujeitos a toda sorte de sofrimento. Então nós estamos sujeitos a desastres, nós estamos sujeitos a guerras, porque a gente ainda tem muita ambição, nós ainda somos imprudentes, nós ainda estamos numa fase de amadurecimento em que o mal está predominando sobre o bem. Isso não quer dizer desproteção divina, isso quer dizer etapa de amadurecimento. A gente já foi mais precário, gente. Nós já estamos melhores aqui. Agora nós vamos melhorar mais ainda. É uma questão de tempo. Então o nosso vínculo com Deus, ele é eterno, ele não se desfaz. Agora a gente pode ou não estar aberto para a proteção divina. Eu posso estar mais fechado, achar tudo isso um absurdo, me tornar cético, me tornar ateu e achar que eu não tenho nada a ver com isso, então eu não faço preces, então eu não me conecto com a divindade e atravesso tudo isso de olhos fechados, ouvidos fechados. Por isso que Jesus diz: quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Ou seja, quem tiver abertura emocional, né, para escutar, ou seja, para receber o que Deus nos envia, aproveite. Então, Pai nosso que estás nos céus, os céus não é um lugar físico. Pai nosso que estás nos céus é um lugar no seu coração. É uma abertura de coração. É um entendimento afetivo sobre o que nos acontece. Então, a gente está passando por uma falência financeira. Eu posso olhar para essa falência financeira com oportunidade de aprendizado para eu poder fazer melhor da próxima vez, me reorganizar, me preparar melhor, ou eu posso ver isso com muita revolta, achar que eu não mereço isso, achar que Deus mudou de endereço, que Deus esqueceu de mim. Posso me sentir
totalmente impotente diante disso e sem condições de sair disso, esperar uma salvação. Posso escolher ir embora da vida, escolher a via do suicídio por desespero, ou seja, nós temos aí o livre-arbítrio que todos nós nascemos com ele, em graus diferentes, que nos permite escolher caminhos a partir da dor. Então, gente, a liberdade humana, ela não significa eu ser tão livre que nada me aconteça, eu ser tão livre que posso estar isento das dificuldades naturais, que é chamado de vicissitudes terrenas pelos espíritos, né? Naturais do nosso amadurecimento. Eu posso achar que liberdade é isso, mas não, ainda não. Liberdade no nosso nível evolutivo é qual é a ação que eu vou tomar a partir das experiências doloridas. Como é que eu reajo diante dos sofrimentos correspondentes ao meu nível evolutivo? Porque os sofrimentos que a gente tem, sejam eles de que ordem for, eles têm matrizes em encarnações anteriores ou nesta. E a nossa visão é muito curta para poder avaliar a origem de tudo, porque nós esquecemos do passado temporariamente, beneficamente, para a gente poder caminhar daqui para frente. Mas o fato de eu ter esquecido os fatos que deram origem a como a minha vida se estabeleceu hoje, não quer dizer que eu esqueci emocionalmente essas experiências. Então nós temos registros emocionais de tudo que a gente já passou. Então, quando a gente está passando agora algo difícil, internamente eu sei que eu tenho alguma coisa a ver com isso. Então, nós não somos vítimas, coitadinhos de nós. Nós somos corresponsáveis por tudo que nos acontece. Alguma coisa eu tenho a ver com isso. Eu posso não saber exatamente o que, mas só de eu já me sentir participante, já tá bom. Para você passar por isso entendendo qual é o passo de aprendizado que eu posso dar a partir desta dor, a partir deste acontecimento. Então, nós estamos aqui conversando sobre essa nossa relação com Deus que é tão preciosa. E eu acho uma relação preciosa no sentido de que nós aprendemos a nos relacionar com Deus através dos nossos pais terrenos. Porque Deus é algo que, como a gente ainda está amadurecendo, a gente acha que é muito abstrato ainda. Mas isso é porque a gente ainda não abriu os olhos direito para enxergar. Deus é muito mais concreto do que a gente possa pensar. Mas enquanto isso não se dá, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, esclarece que o nosso pai e a nossa mãe terreno são os que dão as primeiras notícias para uma criança pequenininha do que é Deus. Por quê? Porque é com o nosso pai e com a nossa mãe que a gente entende essa noção de grande e pequeno. Quando a gente diz para o filho, você ainda é pequeno para ir sozinho para a escola, é a mamãe que vai levar, é o papai que vai trazer, né? Você ainda é pequeno, um dia você vai crescer, mas agora você é pequeno. Agora quem decide a sua vida sou eu. Quando você for mais adulto, você vai decidir. Então, a gente vai ensinando para a criança a hierarquia divina. Que, no momento, é uma hierarquia biológica, né? Eu nasci antes, eu cheguei antes, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu cuidador. Mas a criança aprende essa relação hierárquica, que é a nossa relação hierárquica com Deus. Então, significa dizer, com as palavras de Emmanuel, que a maneira como a gente absorveu a relação com o nosso pai terreno, ela é matriz, ela é condição, ela é caminho da nossa relação com o nosso Deus Criador. Eu estou querendo dizer com isso que a sua dificuldade de ter fé em Deus pode ter uma relação na sua dificuldade de confiar no seu pai terreno. Quanto mais você tem facilidade de confiar no seu pai terreno, mais fácil fica a sua relação com Deus. É impressionante isso. Se você fizer uma enquete assim no seu entorno, você vai perceber que as pessoas que têm muita fé na vida, que têm fé em Deus, você olha para a relação com o pai dela como é, inevitavelmente você vai perceber ali uma relação que tinha confiança. Pequenininha que fosse. Mas se aquele pai terreno conseguiu botar uma semente
de confiança no coração dessa criança, ele será um adulto que tem mais facilidade de desenvolver sua fé em Deus. Não é garantia, tá, gente? Mas tem mais facilidade de desenvolver sua fé em Deus. Em se falando de pai, eu procurei uma página sobre pai, né, gente? Que afinal de contas, hoje em dia, da gente homenagear o nosso pai, esse homem que nos deu a vida junto com a nossa mãe, e que vamos combinar, eu já vou falar da página, nós estamos construindo esse lugar de pai num bom lugar de pouco tempo para cá. Eu tenho 60 anos. Quando eu era criança, não era comum, há 50 e tantos anos atrás, não era comum um pai levar filho para a escola. Era muito mais comum, 99% quase, as mães é que levam os filhos para a escola. As mães é que levam os filhos para o médico. Não é? É as mães que alimentam seus filhos, eram as mães que cuidavam de toda a proteção e cuidado com os filhos. E o que ficava a cargo dos pais? Prover financeiramente a família. Raros eram os pais que ocupavam esse lugar de fazer comida para seus filhos. Muito raro. Vamos lembrar que programa de televisão que tem homem cozinhando é coisa de 5 a 10 anos atrás só para cá. Porque antigamente só se tinha mulher em programa de televisão fazendo comida. Então, homem, MasterChef, chefes de cozinha homem, ser famoso, com etiqueta, bolso bordado com nome masculino, um jaleco de cozinheiro, isso é uma coisa que ficou famosa e importante de pouco tempo para cá. Inclusive, virou quase currículo agora, por um bom casamento, um homem que sabe cozinhar, né? Já está fazendo parte do rol aí, das características. Então, eu estou dando aqui um exemplo tão simples como cozinhar, para poder mostrar para vocês que o lugar do pai é algo que vem se transformando culturalmente, muito rapidamente, de pouco tempo para cá. E isso, claro, que é muito impulsionado pelo avanço tecnológico que a gente tem, que transmite informações em tempo real a todo tempo para todas as partes do mundo. Então, isso acelera a quantidade de informações que a gente recebe e acelera as transformações culturais também. Então, o que a gente achava bom numa família, quando a gente era criança, eu, uma pessoa da minha geração, hoje o que é bom para uma família é completamente diferente do que eu aprendi. Então, hoje é muito valorizado a presença, e que bom, a presença paterna. Hoje a gente vê homens carregando carrinho de bebê, imagina isso quando eu era criança, não existia isso. Homem empurrando carrinho de bebê, levando cachorro na rua, isso não existia, né? Isso era uma coisa assim, que homem não faz uma coisa dessa. Então, agora a gente já está entendendo e querendo e esperando que os homens, os pais, façam parte da rotina de seus filhos. E isso está trazendo uma transformação afetiva de grande intensidade. Quanto mais um pai pode ser presente na vida do filho, o caráter desse filho se modifica, porque esse pai era ausente, ele era longe. Ele participava da família, financiando a família, mas ele não era aquele que fazia um papel educativo para que esse filho se transformasse numa pessoa melhor. Então a gente tem de pouco tempo esse pai que cozinha, esse pai que leva para a escola, esse pai que conta história, que faz criança dormir, que nina o bebê, que troca fraldas, né? Que aconselha a filha, que dá colo, que canta músicas, que vê desenhos. Isso é uma coisa nova, muito nova para a gente. Em termos culturais e em termos de formação de família, é muito novo. Então, se a gente pode, vamos dizer assim, elogiar esse lugar e fortalecer o lugar do pai na família, significa que a mãe também vai precisar dar espaço para que esse pai possa ocupar. E quem sabe encontrem também um espaço juntos, em que juntos, pai, mãe e filho, possam fazer algo juntos, né? Não cada um no seu quarto,
mas que pai, mãe, filho ou filhos possam criar ali na família espaços de convivência, de prazer e de cuidado. Então, para a gente poder tornar as nossas famílias mais saudáveis, que nós possamos cada vez mais agradecer essa vinda paterna da rua para casa dos nossos pais. Porque hoje os adultos da minha idade ou mais velhos do que eu têm muitos sofrimentos decorrentes da ausência paterna, porque era comum um pai ser ausente. Era comum um pai ter mais de uma família, ter outros relacionamentos afetivos além da nossa mãe. Era comum um pai de família ter as suas funções paternas, mas tem a sua vida afetiva fora do lar. Então, os filhos tiveram muita conexão com a dor da mãe, dor de abandono, dor de rejeição. Haja vista, gente, que os romances espíritas é sempre a mulher que tem uma ascensão espiritual e o pai está no umbral. Quase todos os romances espíritas, a história é essa. Então, o que a gente pode depreender disso? Que bacana ver que o papel do homem, o lugar do homem, está saindo desse lugar tão sombrio e está ganhando um bom lugar. A Igreja Católica deu um lugar de santa para Maria e não fez nada com o lugar de pai, José, né? José ficou só pai de Jesus e tem a estátua de José, tem a igreja de São José. Mas Maria, todas as Marias que a gente conhece, que apareceu aqui, então é Maria Aparecida, apareceu lá, Maria Auxiliadora, Maria de Zatanó, Maria do Bom Parto, né? Então, todas as Marias, todas as santas que tiveram suas aparições no mundo inteiro, a Igreja Católica canonizou tudo isso. São as santas, então, as santas mulheres. Então, deu para Maria um lugar alto e para José um lugar bem pequenininho. Não se fala nada sobre o pai de Jesus. Não sabemos quase nada. Nos evangelhos, nós temos 2, 3 versículos em cada evangelista, Mateus, João, Lucas, que fazem pouca menção a José da Galileia. Então, por isso, eu trouxe um texto de Emmanuel sobre José da Galileia, que está no livro Levantar e Seguir. E eu não vou ler a página para não pegar muito tempo nosso aqui, mas aqui tem um conceito lindo sobre José. Emmanuel está fazendo a gente pensar o seguinte: José, se não fosse ele, a gente não teria Jesus. Porque quando Jesus nasceu, ele foi perseguido. E foi José que deu proteção para que Jesus não fosse morto por Herodes. Vocês conhecem essa história. E antes disso, quando Maria fica grávida de Jesus, não importa se José foi pai biológico ou não, não importa. Não tinha exames de DNA, nem exames para saber se você está grávida ou não. Quando você sabia que estava grávida, já estava com barrigão, né? Então, assim, Maria era uma jovem, muito jovem. Ela não tinha casado ainda. E grávida, não sei se de José ou não, não importa. Mas a questão é, José foi designado para cuidar. E ele, que tinha uma responsabilidade muito profunda no seu coração, ele tomou esse compromisso do começo ao fim, sem questionar. Embora a dúvida tenha habitado seu coração, ele foi visitado por espíritos luminosos, né, em sonho, né, para ajudá-lo a aceitar esse lugar sem confusão. Vieram afirmar a serenidade do seu coração. Ele disse sim para a vida de seu filho. Ele disse sim para essa mulher. Nunca questionou e cuidou dela muito bem, né? A transportou com carinho, com cuidado, de uma cidade para outra, para o censo, né? A gente tem aquele desenho super conhecido, ela em cima do burrinho, gravidinha de Jesus, ele puxando. Então, o que a gente tem ali? As nossas referências do que é o lugar de pai. Pai é proteção. Pai é cuidado. Onde quer que esteja, se a gente pensa assim, eu queria um pai aqui. O que a gente está pedindo? Eu quero proteção. Eu quero cuidado. E quando a gente até reclama de Deus, meu Deus, onde é que está Deus que não me ajudou? O que a gente está dizendo? Onde é que está a proteção? É porque a gente só entende proteção
de uma certa maneira. Proteção tem muitas formas de se dar. Então, inclusive quando algo difícil acontece, mas dentro desse difícil aquilo não se agrava, é proteção. Às vezes a gente acha que proteção é nada nos acontecer, não é isso. A proteção é como é que a gente pode ser ajudado mesmo naquilo tão difícil que nos acontece. Então, proteção, cuidado de Deus tem sempre. Ele só não acontece como a gente gostaria que fosse. Mas ele acontece na medida das nossas necessidades e condições de poder ser protegido e ajudado. Nós que somos pais terrenos, quantas vezes a gente quer proteger nossos filhos e a gente não consegue? Não conseguimos. Porque às vezes o filho é arrogante, às vezes o filho é autossuficiente e não nos permite colocar as nossas mãos. Deus também. Quantas vezes Deus traz, envia proteção e nós somos refratários e a gente não abre o coração para receber. Então, nós não podemos ser levianos em afirmar que proteção não há. Há. Assim como tem proteção terrena, tem proteção divina. Mas nós ainda temos o coração nem sempre tão fácil assim para receber a proteção. Então, José da Galileia é esse homem. Sem ele não teríamos Jesus, porque Jesus não ia sair vivo dessa empreitada. O governador do nosso planeta, pensa, ele foi colocado nas mãos de José e Maria. Vocês acham que Deus ia colocar um pai qualquer para ele? Uma mãe qualquer? Não que tenha dado privilégio. Não é um privilégio. Porque isso não seria obra de Deus se fosse. Nenhum de nós aqui é privilegiado. Mas, para que Jesus pudesse atingir a idade de 33 anos, que isso já estava escrito nas estrelas, eram necessárias condições para que esse bebê pudesse florescer. Então, não se colocou em mão qualquer. Então, José, minimamente, é um espírito que tem condições morais suficientes para poder educar esse bebê e esse adolescente. Então, José educou Jesus na carpintaria, gente. Então, olha que relação bonita de pai e filho, né? Ensinar um ofício, oferecer condições para que um dia ele pudesse se autossustentar. Então, os princípios judaicos, os princípios morais estavam ali, a letra, junto com o afeto. Então, o que a gente entende de José, embora a gente não saiba muito a história dele, mas ele ofereceu para Jesus a sua linhagem, ofereceu o seu aporte, seu cuidado, sua proteção. José ofereceu simplicidade. José ofereceu princípios nobres. José ofereceu condições materiais para que Jesus se alimentasse, se vestisse, que estudasse, que pudesse ir para a sinagoga. Isso tudo José ofereceu. Ofereceu proteção para Maria, para que pudesse maternar esse filho? Não é? Mas José também ofereceu silêncio. Seu filho foi ficando famoso. E ele, no silêncio, nunca impediu nada, nenhum movimento de seu filho. Ele era sempre o cais do porto. O cais do porto é assim, né, gente? O cais do porto fica parado. Quem sai é o barquinho. O barquinho precisa volta. Nós, os pais, nós ficamos aqui. Os filhos vão para o mundo. E a gente é a referência. De modo físico ou espiritual. Eu posso ter desencarnado e continuo sendo a referência. Então, como é que a gente pode se manter cais do porto na nossa relação com os nossos filhos? E aí, olha só que lindo que Emmanuel vai dizer para a gente nessa página. Já pensaste no cristianismo sem José? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a este homem. Olha que coisa linda! José nunca se vangloriou de ser pai de Jesus. Olha, eu sou pai de Jesus, hein? Esse famosão que vocês estão gostando aí, de jeito algum, né? Então, esse silêncio, essa discrição. A gente também tem em José a referência do trabalho. Eu estou pegando essas referências para dizer que o tempo pode passar, a cultura pode mudar, mas as referências paternas são as mesmas. Proteção, cuidado, trabalho, simplicidade,
sustentação, cais do porto, né? Silêncio. Ligação com Deus. Porque quando José aceita a tarefa de cuidar de Maria, sem saber direito se ele era pai ou não dessa criança, ou se não era, por que ele ia cuidar, ele confiou em Deus. Não, se Deus designou isso para mim, estou pronto. Essa prontidão para o que Deus nos aparece e nos mostra, é preciso ser muito maduro para aceitar. Por que eu, né? Que vou dar conta disso. Porque eu preciso, é para mim, é para nós. É em nome do Cristo, né? Em nome da causa. Mas então, queria pegar uma frase aqui para vocês, em que ele diz assim: José deu a Jesus tudo o que podia dar. Olha que frase. José deu a Jesus tudo o que podia dar. Então, quero salientar essa frase, porque nós que somos filhos terrenos, precisamos olhar para os nossos pais terrenos assim. Precisamos olhar para os nossos pais. Mesmo que eles tenham ido embora de nossa vida, mesmo que eles tenham tido uma vida difícil, mesmo que eles não tenham ficado presentes em nossa vida ou qualquer outro tipo de dificuldade, cada pai deu tudo o que podia dar. Você pode ter achado pouco, você pode ter querido mais de seu pai, mas uma coisa você precisa entender, todos nós precisamos entender: um pai dá tudo o que pode dar. Dar tudo o que pode dar é porque tem um limite pessoal de cada um. Se nós, que somos espíritos imperfeitos, em processo de amadurecimento moral, nós não temos crescimento moral para dar o que Deus daria. Para dar, talvez, o que José daria. Mas nós podemos dar tudo o que eu posso dar. Eu posso até pensar, como eu gostaria de dar mais para o meu filho. Mas não pude. Eu tive tantos sofrimentos de tantas ordens. Eu gostaria de ter dado mais conforto, eu gostaria de ter dado mais abraço, eu gostaria de ter dado isso. Mas aí a gente pode pensar, se você tivesse esses abraços para dar, se você tivesse liberdade, condições emocionais para dar, você teria dado. Então, se a gente conseguir tirar o julgamento da frente, porque uma coisa linda que José tem é que José não julga ninguém. Ele aceita e segue em frente. Então, será que a gente pode olhar para os nossos pais terrenos assim? Pode ser que eu queria mais, mas ele deu tudo. Porque cada pai também, ele só pode dar a partir do que ele teve de experiência com os seus pais também. Né? Certa vez eu conversava com uma jovem, eu acho todo mundo jovem, gente, fazer 60 anos é muito engraçado. Essa mulher tinha 50 e poucos anos. Estava conversando com ela, e ela dizendo que a mãe dela, quando ela nasceu, teve um problema no parto, quase morreu no parto. Então ela teve que ser cuidada pelos familiares até a mãe se recuperar no hospital e poder cuidar dela. Então demorou para a mãe, ela voltou antes para casa, ela demorou para a mãe poder voltar e cuidar dela. Mas lá pelas tantas ela disse, eu fico com muita raiva porque não tem foto minha, minha mãe não tirou, não tirou foto minha, eu não tenho foto de quando eu era pequena, quando eu nasci, quando eu era bebê e tal. Eu disse, escuta, você não me falou que a sua mãe quase morreu? Uma pessoa que quase morreu vai pensar em tirar foto? E olha, há uns 50 anos atrás não era qualquer um que tinha máquina fotográfica não, tá? Hoje qualquer um tem um celular, um morador de rua se bobear tem um celular. Mas a gente não tirava as fotos como a gente tira hoje. Então, calma aí com seus pedidos. Então, nós temos muitas exigências em relação aos nossos pais, muita. Nós queremos mais do que os nossos pais podem dar. É difícil para a gente suportar que os nossos pais têm limites. Então, uma mãe que quase morreu no parto, é demais eu querer que ela tire foto, não é? Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente olha para a falta de abraço, que eu queria que meu pai tivesse me dado mais abraços, mas eu posso olhar para ele e perguntar quantos abraços ele recebeu? Que experiência ele tem de abraço? O que ele entendeu que é ser pai?
talvez ele tenha passado uma escassez tão grande de comida que ele pensou, a melhor maneira de eu ser pai é dando comida para o meu filho. Ele nem pensou em abraço. Então, será que a gente pode olhar para os nossos pais com um olhar de humanidade? Será que a gente pode olhar para o Pai Nosso de cada família no seu lugar tão humano? Assim como a gente olha para José da Galileia, um pai humano, pai de Jesus. Não era um espírito de outro planeta, mas é um homem bom, trabalhador, simples, silencioso, cumpridor do seu dever até o fim. Jamais abandonou a sua família. Quando ele disse sim para ser pai de Jesus, ele assumiu legalmente essa paternidade até o fim. Se passaram 2024 anos e a gente chama José pai de Jesus. A gente tem ali o símbolo da sabedoria, da proteção e do cuidado. Então, quando a gente vai entendendo isso e o nosso nível de exigência diminui, a gente pode olhar para o nosso pai do lugar que eu convido você, que é o lugar de pequeno, de criatura de Deus, que é pequeno diante de Deus. Nós também somos pequenos em relação ao nosso pai biológico também. Somos sim. Sabe por quê? Porque os nossos pais biológicos passaram por coisas que a gente não passou nem vai passar. Porque o pior já passou por eles. Então os nossos pais biológicos, eles são como que um filtro, sabe? Se eu tivesse nascido na época dele, na experiência familiar dele, eu teria sofrido muito mais. Então, nossos pais têm o mérito de ter vivido e segurado sofrimentos que a gente não vai passar e nem passou. Então, são filtros para nós. Então, a gente precisa ter uma relação com os nossos pais de gratidão. E é por isso que no Livro dos Espíritos, na questão 1582, tem uma pergunta muito boa de Kardec. Pode-se considerar como missão a paternidade? A gente sabe muito sobre a maternidade, né? Mas é interessante Kardec perguntar sobre a paternidade. Ele não falou maternidade e paternidade. Ele perguntou especificamente. Eu estou aqui no capítulo 10, na segunda parte, né? Então, na questão 582, respondem os espíritos. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Então, ele está dizendo assim, é incontestável. A paternidade é uma missão, sim. Cumpra, cuida, sente essa missão, mas não tome essa missão como fardo. Tome essa missão como oportunidade, é sua. Você vai crescer sendo pai. E se você conseguir ocupar o lugar de filho desse pai, você será muito, muito, muito feliz. Feliz por ter conseguido habitar esse lugar que Deus escolheu. Porque se você veio filho desse pai, não foi casual, não. Se você veio filho desse pai, o que esse pai tem para oferecer para você é exatamente o que você precisa. Mas se você disser para mim assim, eu nem conheci meu pai, então o que você precisava era isso. Nascer de um pai desconhecido, não por castigo, mas por outras coisas que eu devia a partir disso. Talvez tenha aparecido um pai adotivo, talvez tenha aparecido um padrasto, ou talvez não. E você se tornou então o que a partir disso? Porque, gente, tudo que nos acontece não é para a gente ficar paralisado no que nos acontece, não. Tudo que nos acontece é a chance de mudança. Então, a pergunta que eu preciso fazer para mim é: quem eu me tornei a partir do que me aconteceu? Então, quem eu me tornei a partir do meu pai desaparecido? Quem eu me tornei a partir do meu pai falecido quando eu nasci? Quem eu me tornei com um pai tão superprotetor como eu tive? Quem eu me tornei a partir do meu pai tão ciumento como eu tive? A questão é essa, não é para você ficar paralisado no pai assim, assado, cozido, frito, mas eu? Quem eu me tornei nesta relação? Essa é a pergunta espiritual que a gente precisa fazer. Então, continuam os espíritos aqui na resposta. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever. E que envolve mais do que pensa o homem,
a sua responsabilidade quanto ao futuro. Claro, porque na relação pai e filho, são as sementes desse filho no futuro, que árvore ele vai ser, que frutos nascerão. E desse pai que tutelou esse espírito temporariamente como seu filho, porque é só nessa encarnação, né? O que aconteceu de transformação moral para esse pai, para esse espírito que ocupou o lugar paterno? Que mudança! Ele se tornou quem a partir dessa relação com esse filho, né? Continuam os espíritos aqui. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que os dois se dirijam para a senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando ao filho uma organização débil e delicada para receber todas as impressões. Não é maravilhoso assim? A gente vem esquecido de tudo, a gente vem aberto para ser educado pelos nossos pais, para que esses pais possam nos oferecer o que há de melhor deles para nos educar. Como a gente vai absorver o que recebeu, aí é uma história nossa. Inclusive porque na questão 583, Kardec pergunta assim: os pais são responsáveis quando os filhos escolhem um caminho oposto ao caminho do mal? E os espíritos dizem: não, você deu o melhor. O que seu filho faz com o que você deu agora é com ele. Agora, se você colaborou para o mal que ele procede, aí sim. Mas se você deu o seu melhor e o que você deu era de bem, e mesmo assim se desviou, não é mais com você. Mas você pode orar, você pode cuidar à distância, amparar. Seguindo ainda os espíritos aqui, que coisa linda, né? Os espíritos estão dizendo aqui que às vezes os pais se esquecem dessa tarefa e às vezes desviam o caminho educativo. Isso também acontece. Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrar Pai e Mãe, os espíritos falam que às vezes os pais descuidam da sua tarefa paterna e materna. Ok, se isso aconteceu com você, e acontece muitas vezes, mas lembra, eles deram tudo que podiam. Eles não podiam mais do que isso, porque a imaturidade não permitiu que eles pudessem ser pais mais atentos, mais cuidadosos, mais protetores ou algo assim. Dentro das condições do seu pai e da sua mãe, no âmbito deles, eles deram tudo. Você precisa ter sempre essa sensação. Eles deram tudo. Mesmo eu desejando que eles dessem mais, eu preciso me dar conta que o meu tudo não é o tudo do outro. O tudo do meu querer não é tudo que o outro pode. Isso é muito importante. A gente pode muito, viu, gente? Mas a gente não pode tudo que a gente quer. Não. Então a gente precisa reduzir um pouco essa nossa ambição, essa nossa exigência também, e de poder olhar a humanidade do nosso pai e ver nele: o que é do meu pai é meu. O que é do meu pai eu quero repetir, eu quero multiplicar. O que é do meu pai é inspiração para mim. O que é do meu pai eu quero ver nos olhos do meu filho. Será que você consegue ver nos olhos do seu filho um pouco do seu pai? Isso é maravilhoso, porque a vida flui assim, através dos pais, filhos, netos, bisnetos, e assim vai para frente. Então a gente vai olhar num neto um pouco do nosso pai. Claro que sim. Nós somos todos da mesma linhagem. Não foi assim que José foi pai de Jesus, ofereceu toda a sua linhagem ao seu filho. Nós também. Então, quando a gente vai entendendo esse fio lindo que nos liga a Deus, é através dos pais biológicos que a gente se liga a Deus, nosso Pai maior, nosso Pai nosso, a gente olha para Deus e sente o quê? Proteção, cuidado. É isso que a gente precisa absorver. É esse lugar que Jesus nos ensinou, que Deus é Pai de misericórdia. E a gente precisa, nesse lugar da misericórdia, também olhar para os nossos pais misericordiosamente e dizer: poxa, Pai, obrigado. Obrigado pela vida que você me deu, pela chance de eu reencarnar.
Há uma chance. Por você ter conseguido prover ali as condições de eu chegar na família, da gente comer, da gente dormir, de eu me vestir, de eu estudar. Quando a gente consegue essa conexão positiva, o que meu pai ofereceu que eu possa absorver? Se você chegar à conclusão que foi somente a vida biológica, eu gostaria que você tirasse a palavra somente, porque é muita coisa. Quantos homens decidem não oferecer a vida biológica a ninguém? Decidem não ter filhos. E aí alguém não pôde reencarnar naquela experiência, naquela junção. Então, seu pai em algum lugar disse sim para você. Disse sim, disse. Né? Uma vez conheci uma jovem que falava assim: meu pai só me dizia não, eu tenho raiva até hoje, eu não suporto quem me diz não. Qualquer coisa que a gente pedisse para ele era não, não, eu tenho ódio disso e tal. Aí falei para ela: não é verdade que seu pai só falou não. Ela: é verdade sim, assim não é. É verdade sim, não é. Ele disse sim para você nascer. Pronto. No instante ela começou a chorar. E ficou muito emocionada com isso, é verdade. Ele disse sim para eu nascer. E isso é suficiente, gente. Tudo mais que qualquer pai possa dar é por amor. Receba com amor dentro dos limites do que seu pai pôde dar. Era o melhor que ele tinha para dar. E eu gostaria de já ir fechando aqui a nossa conversa sobre o Dia dos Pais, que hoje você possa agradecer a vida a seu pai biológico. Mesmo que você seja filho adotivo, agradeça a seu pai adotivo também. Mas se não fosse seu pai biológico, você não teria seu adotivo, né? Agradeça a esse espírito que propiciou sua vinda. Se você conheceu ou não, é outra coisa. Mas tem uma coisa aqui que é inegável e incontestável. A missão do seu pai foi cumprida dentro das possibilidades do seu pai. O máximo que ele pôde fazer foi isso e foi suficiente para você chegar. A paternidade é uma missão, é um compromisso. O tamanho desse compromisso, o julgamento sobre esse compromisso não nos cabe. Só cabe a Deus, não a nós, os filhos, de jeito algum. Então a gente pode olhar para os nossos pais em uma oração, agradecer. Muito obrigada, pai, pela oportunidade de eu reencarnar. Que bom que você disse sim para mim. Eu já posso dizer sim para outros espíritos também. Eu também posso ser pai de alguém a partir da possibilidade que você me confiou de eu poder nascer. Então, nesse lugar você pode. E aí pensa, o que você fez da vida que teu pai te deu? Como é que você pode dizer para ele? O que você pode dizer na sua oração? Olha, pai, com essa vida que eu recebi de você, olha quantas coisas eu fiz. Eu casei, tive filhos, eu trabalhei, eu tenho uma profissão, eu tenho inteligência, eu tenho saúde corporal, eu sei lá, eu escrevi um livro, eu fiz coisas, né? Eu entrei para a doutrina espírita, hoje eu dou passes. Enfim, o que você pode contar e agradecer ao seu pai, que um dia parece que ele não valia nada, né? Mas hoje vale muito? Hoje a gente já pode olhar para ele com gratidão, como a gente olha para José com gratidão de ter cuidado de Jesus para nós. Que bom que José cuidou de Jesus para a gente poder ter um mestre para amar e para seguir e ser a nossa referência. A gente pode olhar para o nosso pai também e agradecer. Ai, brigadão, pai. Foi bom demais você ter dito sim para mim. E aí, ainda aqui sobre José da Galileia, né? Ele diz assim: se em qualquer situação de evidência, José deu a Jesus tudo o que podia dar. Tudo o que podia dar. A ele, José, deve o cristianismo à porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Verdade, né? Silêncio. A gente nunca soube que José deu uma palestra por aí. Mas a gente sabe de José através de Jesus. Então, através dos filhos, a gente tem notícia dos pais. Não é, gente? Então, que pai eu estou sendo para o meu filho? Que filho eu estou sendo para o meu pai? Que todos nós possamos, nesse lugar de gratidão, se conectar com o nosso Pai maior
que é Deus. Muito obrigada, meus amigos. Um prazer estar aqui com vocês. Que vocês tenham um dia de muito amor hoje. Você acompanhou a palestra O Pai Nosso de Cada Dia, expositora Ana Teresa Camasmi, conferência ocorrida no dia 11 de agosto de 2024, online, em homenagem ao Dia dos Pais.